Olá, meus amigos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula de língua portuguesa, professor Sidney. Quero cumprimentá-los e agradecê-los pela confiança no nosso trabalho. Quero cumprimentar também a equipe aqui que me ajuda muito. Cumprimentar meu amigo Paulo, que está aqui me ajudando, né? Antes de nós começarmos a aula, é importante nós lembrarmos vocês, meus alunos, de que vocês precisam acessar o Google Classroom e responder as questões lá. Elas marcam a tua presença, não se esqueçam disso. Também, meus amigos, se tiver alguma dúvida, fale com o professor, contate o professor ali que ele vai te ajudar. Se por algum motivo você não tem acesso ao Google Classroom, vá até a escola e eles oferecem o material para você. Não se esqueça de devolver para você ganhar a tua presença, certo? Sem estudar você não fica. Vamos lá. Hoje o que nós veremos, meus amigos? Hoje vamos ler e interpretar uma notícia, hoje vamos ver o gênero notícia, certo? Reconhecer a temática abordada ali. Localizar informações implícitas e explícitas. Vamos inferir informações contidas no texto. Interpretar textos com auxílio de material gráfico, fotografia, linguagem não verbal, que nos ajuda muito a interpretar um texto, certo? E compreender as habilidades cobradas no Enem. Hoje nós vamos apresentar umas questões específicas para o Enem. Vamos começar a trabalhar com o Enem para ajudar vocês. Então, observe aqui, temos uma notícia, temos a seção da página. Hoje é raro, muito raro, né, os jornais serem impressos, hoje é mais comum a gente ver tudo online. Então você abre uma página, dependendo do que for, se for um jornal, ele já tem as notícias todas ali, mas você pode acessar uma seção de notícias e aparece o título, aparece aqui ó, o subtítulo com a linha fina, nós chamamos de linha fina, aqui nós temos a fonte, né, com o autor, a data, a publicação, enfim. Então repare, título e subtítulo em notícias, meus amigos, sem ponto, sem pontuação, certo? Ó, sem pontuação. Aqui nós temos a notícia, ali temos o título da seção do jornal, seção com S cedilha, cuidado com isso. Aqui temos o título da notícia, aqui temos a linha fina ou subtítulo, aqui pode conter também o lead, não é a lead, o lead, né? O lead responde a 6 questões, certo? Dessas 6 questões aqui, ó, a gente vai trabalhar muito com o advérbio, eles vão responder as 6 questões, então é muito interessante. Pode aparecer o lead aqui na linha fina ou não, certo? Ok? Ó, aqui a fonte com data, autor, hora de publicação, certo? E os ícones linkáveis aqui para você compartilhar. Então os jornais, nesses aspectos, eles já gostam de deixar os links aqui para você compartilhar com os seus colegas, enfim, disseminar a informação. Ok? Primeiros elementos que nós precisamos ver na nossa gênero notícia. O meio de comunicação, certo? O site impresso deve ser confiável, idôneo. Site impresso, né? Pode ser impresso, hoje é menos comum, né? Sempre observar o meio de comunicação. Deve ser confiável, meus amigos, certo? Ok? Então, o título nem sempre corresponde à totalidade da informação, ok? Deve ser chamativo para o leitor. O título ele pode apresentar uma forma genérica, nem tudo que está escrito ali pode aparecer no título, apenas uma parte. O subtítulo é a linha fina, pode conter o lead. O lead na linguagem jornalística responde a 6 questões, certo? Ou seja, principais informações já no começo da notícia, para você retirar dali o que de fato está escrito na notícia toda, ok? Fonte obrigatória. Qualquer notícia, para ser confiável, pessoal. Fake news não é notícia, não é texto, porque tudo tem que ser confiável. O que você dissemina de informação tem que ser confiável. Autor, data e hora de publicação, ok? Ó, linkar, ó, neologismo na língua portuguesa, mas aparecem esses verbos com K. Nós usamos pouco K na nossa língua, mas aparece. Linkar faz com que a notícia circule mais lá nos ícones que nós vimos. Então, ó, vamos para este primeiro quiz, vamos fazer ver se vocês entenderam um pouquinho do que nós já vimos. Aqui a seção do jornal, o título. Sobre o que esta notícia aqui trata, meus amigos? A. As pessoas usam a internet para reclamar dos serviços? B. As reclamações sobre os serviços de internet aumentaram? Então, me respondam, daqui a pouco a gente volta para corrigir, ok?
Conseguiram, meus amigos? Vamos lá? Ó, as pessoas usam a internet para reclamar dos serviços. B, as reclamações sobre os serviços da internet aumentaram. O que vocês acham? Pessoal, quando uma informação é dada para vocês, ó, pense no Enem, como uma informação assim dada para vocês avaliarem, se atenham ao que foi dado, não extrapolem a informação. O que nós temos aqui? Ó? As reclamações sobre os serviços da internet aumentaram. Ó. As pessoas usam a internet para reclamar dos serviços, até o texto até pode dizer a respeito disso, até o texto pode falar sobre isso, certo? O problema é que não está, neste momento, nós não temos informação suficiente para entender isso. Então, se atenham com esses aspectos. Ó. Aqui eu consigo entender que as reclamações sobre serviços da internet aumentaram, que está dizendo aqui. Ó. Mas isso aqui eu não posso inferir ainda. Ó, notícia. O uso da internet cresce 50% desde o início da pandemia no Brasil e reclamações disparam. Né? Entre março e maio foram mais de 220 mil reclamações formais contra as operadoras de telefonia. Elementos do LEAD, nós falamos do LEAD, agora vamos, ó, 6 questõezinhas, o LEAD sempre, nesse aspecto, ele responde 6 questõezinhas. Sempre essas questões são respondidas, às vezes não, meus amigos, às vezes 3, 4 são respondidas, às vezes no LEAD não aparecem todas as questões respondidas ao mesmo tempo. Mas o que importa é que o LEAD, ele tem que responder essas 6 questõezinhas aqui. O quê? Quem, quando, onde, como e por quê. 6 questõezinhas que nós temos que responder. Ó, o LEAD da notícia, como que ele funciona? Este o quê? Daquele título que nós lemos. Ó. O aumento de reclamações sobre os serviços de internet, né? Esse foi o quê? O que aconteceu? Por que aconteceu? Quem? Os usuários. Operadora e os usuários de um lado e um do outro. Então, são esses os agentes. Quando? Quando ocorreu, certo? Durante a pandemia, entre março e maio de 2020. Onde? Onde a informação? Ainda não temos. Por quê? Porque nós não lemos o texto. Lembra-se que eu falei que o LEAD não aparecem todas as informações ao mesmo tempo? Então, essa nós vamos ter que ler o texto para entendê-la. Como? Ainda não temos. Vamos ler o texto. E por quê? Também não temos. Vamos ler o texto. Daqui a pouco vocês vão entender. Ó, vamos ler o texto todo da notícia. O uso da internet cresceu 50% no Brasil desde o início da pandemia. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, lembre-se, ó, por extenso, e aqui a sigla, lembre-se disso, com mais gente fazendo tudo pelo computador ou celular, também aumentaram as reclamações sobre os serviços. Ok? Com mais brasileiros trabalhando de casa, fazendo videochamadas, por exemplo, as instabilidades do serviço também aumentaram. Segundo a própria agência, houve um número maior de reclamações a partir da segunda quinzena de março, no auge da política de isolamento social. No site Reclame Aqui, por exemplo, as reclamações subiram 12 mil para 14 mil, ok? Entre março e abril. Entre março e maio foram mais de 220 mil reclamações formais contra as operadoras de telefonia. No mesmo período de 2019, o registro foi de 143 mil. A velocidade de download caiu até 50% no fim de março, conforme monitoramento do site.br, mas depois foi se recuperando. Há também diferenças significativas entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste em comparação com o Norte, certo? E Nordeste do país. Segundo a Anatel, as grandes operadoras aumentaram a capacidade das redes e, apesar dos problemas pontuais, não há risco de colapso. Na rede móvel, a implantação do 5G no Brasil, prevista para começar este ano, deve ficar para 2021. Aqui está a nossa fonte, certo? Da notícia. Ok, meus amigos? Viram como que é? Agora a gente consegue responder as 6 questões do LEAD lá. Vamos ver? Ó, o LEAD da notícia. O que? Já tínhamos visto que o aumento das reclamações sobre o serviço da internet. Quem? Usuários contra operadoras. Quando? Durante a pandemia, entre março e maio de 2020. Onde? No site da Anatel, onde foram feitas as reclamações. Anatel e Reclame Aqui. Como? Reclamações formais, certo? Acredito eu também, que podem ter sido feitas através do PROCON. E por quê? Baixa velocidade, porque ocorreu. Respondemos as 6 questões do LEAD, certo? Então vamos para o segundo quiz, me perdoe. O uso da internet cresceu 50% no Brasil desde o início da pandemia, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, com mais gente fazendo tudo pelo computador ou celular,
também aumentaram as reclamações sobre serviços. Releia o trecho da notícia e responda qual é a relação estabelecida entre as partes grifadas aqui, ó, né? A, relação de adição, B, relação de oposição e C, relação de proporção. Então, me responda, daqui a pouco a gente volta para corrigir, ok? Conseguiram, amigos? Vamos lá. Então, ó, a relação entre as partes grifadas aqui, ó, né, é estabelecida como? O que vocês acham? Reparem, ó, com mais gente fazendo tudo pelo celular, ocorre o quê? Aumento. Então, não é uma proporcionalidade, meus amigos. Se eu faço isso, ocorre isso. Então, a resposta, proporção. Professor, eu tenho mais, eu tenho também aqui, é adição. Não, meus amigos, nesse caso, a gente tem uma relação de proporcionalidade. Se eu aumento um lado, aumento o outro, ok? Vamos para outra atividade agora. Com a mesma questãozinha, né? Ó, o uso da internet cresceu 50% no Brasil desde o início da pandemia. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, com mais gente fazendo tudo pelo computador ou celular, também aumentaram as reclamações sobre os serviços. Releia o trecho da notícia e diga qual é o motivo para 1. O aumento de uso da internet, ok? E o aumento das reclamações. Respondam, daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Conseguiram, meus amigos? Vamos lá? Então, ó, relendo o trecho da notícia, qual é o motivo para o aumento do uso da internet? 2, o aumento das reclamações. Eu trouxe para vocês aqui, ó, 1, devido ao isolamento social implementado pela rapidez da propagação do coronavírus e o aumento de mortes da Covid, muitas pessoas tiveram que adotar o teletrabalho, home office, né? Fazendo com que o uso da internet tivesse um aumento de 50%. Imaginemos se nós tínhamos usuários por volta de 100 milhões, é um número hipotético, né? Subir para 150 milhões, então um número relativamente alto. Então isso fez com que, 2, pelo fato de aumentar o uso da internet, em casa as pessoas começaram a reclamar dos serviços oferecidos pelas operadoras, uma vez que houve diminuição na velocidade e aumento na instabilidade. É um colapso, digamos assim. As operadoras não estavam preparadas, né, para esse aumento rápido assim. Ok? Vamos para a atividade 2 agora. Então, entre março e maio foram mais de 220 mil reclamações formais contra as operadoras de telefonia. No mesmo período, em 2019, o registro foi de 143 mil, 50% mais. Releio o trecho da notícia, considerando os dados informados e o contexto social, o que se pode deduzir. Sempre que você estiver lendo um texto de uma questão, um enunciado, meus amigos, se atenham a tudo que está escrito aqui, ok? Então, respondo e daqui a pouco a gente volta.
Conseguiram, meus amigos? Vamos lá. Então, ó, relendo o trecho da notícia, consideramos os dados informados e o contexto social, olha aqui, o que se pode deduzir? Ó, as 77 mil reclamações a mais no começo de 2020 estão relacionadas à pandemia e ao isolamento social, como informado no início da notícia, ela já diz, ela é bem clara ali. Contudo, isso também reflete a falta de infraestrutura para serviços de internet, ok? No país. As reclamações já eram em grande quantidade em 2019, passando de 100 mil, ok? Então, e ela aumentou isso. Então, o contexto social também está relacionado com isso. Segundo a Anatel, as grandes operadoras aumentaram a capacidade das redes e, apesar de problemas pontuais, não há risco de colapso, segundo as operadoras. Perceba que a informação trazida na notícia é de acordo com a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, ok? Órgão que regula e fiscaliza este setor. Por meio de um discurso relatado, ou seja, discurso indireto. O que é o discurso indireto, meus amigos? É aquele discurso onde eu falo com as minhas palavras a fala de outras pessoas. Então, eu parafraseio o que está sendo dito. Vocês se recordam muito bem disso, né? Então, o discurso indireto, a notícia cita a fonte da informação que ela veicula, discurso relatado, tá? Isso é muito comum nós usarmos em notícias, em nossos textos acadêmicos também. Eu tenho que citar alguma informação e eu parafraseio aquilo que está escrito. Existe uma oração muito bacana que é a conformativa, para o meu texto ser bem estruturado, bem fundamentado, eu uso a informação de outras pessoas, certo? Então, ó, vamos para a atividade 3 agora. Segundo a Anatel, as grandes operadoras aumentaram a capacidade das redes e, apesar de problemas pontuais, não há risco de colapso. Na rede móvel, a implantação do 5G no Brasil, prevista para começar este ano, deve ficar para 2021. O que o último parágrafo da notícia traz de novidade? Qual é a relação entre essa nova informação e o restante da notícia? Então, existe uma nova informação aqui, certo? Então, responda essa questão e daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Conseguiram, meus amigos? Vamos lá. Então, ó, o último parágrafo traz uma novidade, né? Qual é essa relação nova, informação nova com o restante da notícia? Ó? Trouxe para vocês aqui. Ó. A finalização da notícia procura apontar soluções para o problema, trazendo a informação de que as operadoras aumentaram a capacidade dos serviços, né? Isso não estava escrito na nossa lá para trás, mas apareceu para frente. A novidade fica por conta também da implantação do 5G, que já estava previsto para ser implantado no Brasil. O que aconteceu? Ó, 5G que promete melhorar a velocidade de acesso à internet. A relação que se estabelece com o restante da notícia é que a própria melhoria do serviço também foi afetada pela pandemia, tendo que ser adiada. Estava previsto para ser, só que teve que ser adiada. Essa é a informação nova aqui, ok? Então, os elementos da notícia, o que nós temos aqui? Ó? Eu trouxe uma informaçãozinha, uma imagem, né? E as pessoas pensam que a imagem serve apenas para fechar, para, digamos assim, fechar alguma coisa, mostrar alguma coisa, mas não tem muito fundamento. Tem sim, toda ilustração ela tem um fundamento. Inclusive aqui, ó, quando nós falamos de notícia, é muito comum eles colocarem o título e a fonte, né? Então vejamos aqui, ó, a fotografia, ela passa a informação, sim. A legenda aqui embaixo, ó, com o título da notícia e a fonte. Vamos, ó. Fotografia. Muitos pensam que é um elemento a ser, ele também é um elemento a ser lido e interpretado. As pessoas podem pensar que até que não. Pode ter função ilustrativa ou informativa, ajuda a ilustrar. Por quê? Se eu tenho uma informação, as imagens elas demonstram ali para mim o que eu preciso ler. As pessoas às vezes não têm tanto interesse e a imagem ajuda a trazer, atrair o leitor para a leitura. Né? Agregando, ó, pode ter função ilustrativa ou informativa, agregando dados à notícia. Legenda. Apresenta o título dado à imagem, a fonte e a autoria da fotografia, ok? Ó, a velocidade de download caiu até 50% no fim de março, esse é o nosso título. A velocidade de download caiu até 50% no fim de março. A fonte aqui, ó, eles aparecem, né? Isso é muito comum nas notícias, tá, meus amigos? Então, vamos para a atividade 4. Ó. Observando a fotografia na notícia, você diria que ela é meramente ilustrativa ou agrega informações? O que vocês acham? Já a gente falou um pouquinho, mas quero que vocês me respondam aqui. E daqui a pouco a gente volta para corrigir, ok?
Conseguiram, meus amigos? Vamos lá? Então, ó, dificilmente uma fotografia pode ser considerada mera ilustração. Ela vai ajudar sempre, porque ela não é colocada ali de forma aleatória, ela aparece porque tem algum motivo, certo? O recurso mais utilizado para ilustrar é o desenho e ainda assim pode agregar informações, porque se o propósito é chamar a atenção para a leitura, ela ajuda muito nesse aspecto. A fotografia nunca está descolada da sua legenda, e a linguagem verbal e não verbal estão sempre juntas. Portanto, a fotografia agrega ao mostrar alguém utilizando um notebook e a legenda com a informação que não está no corpo da notícia, ok? Ó, atenção, uma notícia deve observar os seguintes critérios, que é importante. Ser formal, ela tem que ser formal. Linguagem clara e objetiva, lembre-se disso, os textos, de modo geral, eles têm que ser claros, exceto textos literários, aí não, mas tem que ser lido, tem que ser informação rápida, tem que ser clara e objetiva. Em terceira pessoa, lembre-se, terceira pessoa tem que estar distante do meu texto. Circular em fonte fidedigna. Lembre-se que sempre tem que existir a fonte, para que não existam fake news, essas coisas que espalham coisas erradas aí, informações falsas, certo? E meus amigos, e o Enem? Vamos fazer uma questãozinha hoje, vamos prepará-los para o Enem, agora já desde já trazer dicas e questões apropriadas para o Enem. Ó, questões de interpretação de notícias são recorrentes no Enem, certo? O Enem usa muito isso, então vocês vão começar a partir de agora tentar entender as notícias e o Enem usa muito. Esteja atento a todas as informações do texto e sua relação com o contexto social em que vivemos. O Enem gosta muito disso. Reler a notícia, o enunciado, as alternativas, quantas vezes forem necessário, né? É fundamental para resolver bem uma questão proposta, ok? Então aqui temos uma questãozinha do Enem. O uso da internet cresce 50% desde o início da pandemia. No Brasil, as reclamações disparam. Esse aqui é o nosso título da nossa notícia, lembram? Considerando as diferenças sociais, olha aqui, existentes no Brasil e o título da notícia, é possível afirmar que... Qual? Repare, pessoal, se apeguem a tudo que a questão te dá. Não elimine as informações, está falando de contexto social, né? E a notícia, tudo que está aqui. Então, falando contexto social. Então, vamos lá. A. As reclamações sobre o serviço da internet são iguais em todo o país. Há diferenças de reclamações entre regiões, uma vez que os serviços não são oferecidos de modo igualitário, certo? As reclamações aumentaram porque as pessoas passaram a ter mais acesso à internet. O que vocês acham? Aqui, continuando ainda. Há diferentes públicos que acessam à internet. E com a pandemia as pessoas ficaram mais críticas, será que é isso? E as reclamações são infundadas, uma vez que aumentou o acesso à internet. Então, deixe-me voltar, aqui a parte da... Então responda daqui a pouco, a gente volta, ok?
Ok, meus amigos? Vamos lá? Então, ó, me perdoe, aqui, ó, nós paramos aqui, temos que voltar lá, né, para ver o início. Então, ó, considerando as diferenças sociais existentes no Brasil e o título da notícia, é possível afirmar que, vamos considerar tudo isso aqui, o que a enunciado te dá, pessoal. Não se atenham, tem que entender tudo que está sendo pedido. Se você não se ater, o que acontece? Você pode interpretar de forma errada. Então, as reclamações sobre os serviços de internet são iguais em todo o país, levando em consideração os aspectos sociais. Isso está correto, meus amigos? São iguais no país? Não. Há diferenças de reclamação entre regiões, uma vez que os serviços não são oferecidos de forma igualitária. Repare que esta questão é quase o inverso desta, né? Aqui está dizendo que é modo igualitário, não são oferecidos de modo igualitário. Aqui está dizendo que são iguais. Então, uma é o inverso da outra. As reclamações aumentaram porque as pessoas passaram a ter mais acesso à internet? O que vocês acham? Então, a resposta eu vou passar para vocês já, aqui, ó, meus amigos. Há diferentes públicos que acessam a internet com a pandemia, as pessoas ficaram mais críticas? O que vocês acham? As reclamações são infundadas uma vez que aumentou o acesso à internet? Não, meus amigos, essas não são. Olha aqui, vejamos a resposta. O enunciado pede para que se considere as diferenças sociais do país e há diferenças entre as regiões já comprovadas em relação à infraestrutura e acesso à internet. Entenderam? A letra B é a correta, por quê? Porque não há um serviço igualitário no Brasil todo. Vamos ver algumas habilidadezinhas que são interessantes para vocês quando estiverem respondendo uma questão do Enem. Relacionar informações geradas no sistema de comunicação e informação, sempre ligar essas coisas, considerando a função social desse sistema. O Enem gosta muito disso. Habilidade 4, reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Ok? Então, aqui estão as referências, né, do nosso título, da nossa notícia. E aqui está a matriz de referência do Enem, no INEP. Então, vocês podem acessar e vocês vão encontrar tudo que nós vimos na nossa aula de hoje aqui, ok? Vamos ver o que nós vimos hoje. Lemos e interpretamos uma notícia, reconhecemos a temática abordada na notícia, localizamos informações implícitas e explícitas, fizemos a inferência de informações contidas no texto. Interpretamos a notícia com auxílio de fotografia, lembram-se? E vimos como esse conteúdo pode ser cobrado no Enem, ok? Então, com isso, meus amigos, nós fechamos a nossa aula. Meu muito obrigado, até a próxima.